Nós temos um outro tipo de dados grupados que se refere à variável contínua. A variável contínua, só para lembrar, a primeira coluna aqui da tabela de distribuição de frequência, ela possui intervalos, valores intervalados. Então, nós vamos, aqui o método modifica um pouco aqui para nós aplicarmos a fórmula da média aritmética para dados agrupados, no caso aqui, quando a variável é contínua. Então, nós temos essa tabela aqui em amarelo, que são, isso aqui sempre vai existir, sempre vai ser o enunciado do nosso exercício. As demais tabelas partem do raciocínio para nós resolvermos o exercício. Então, primeiro nós vamos ter que calcular o xi. O xi nada mais é do que a média aritmética do limite inferior com o limite superior de cada uma dessas classes, tá? Então, por exemplo, a primeira classe, o limite inferior é igual a 2. O limite superior de classe é igual a 4. Então, nós fazemos 2 mais 4 e dividimos por 2. São dois elementos. Então, a média é 3. Mesmo se procede com a segunda classe. Nós temos o limite inferior da segunda classe igual a 4 e o limite superior da segunda classe igual a 6. Então, fazemos a média aritmética, 4 mais 6, que vai dar 10, dividido por 2, que é igual a 5. E assim sucessivamente com as demais categorias. Nós podemos observar também que, como a amplitude de classe, a diferença aqui é cada duas unidades, 2, 4, 6, 8, está indo de 2 em 2, então nós podemos somar também a cada 2 unidades no intervalo, aqui no ponto médio de classe. Tá? Isso aqui é o ponto médio de cada intervalo de classe. Então, por exemplo, se está de 2 em 2, calcula apenas o primeiro, 3. Calculamos a média do primeiro intervalo. E assim nós vamos adicionar a mesma amplitude de classe em cada um dos demais elementos. E assim nós vamos encontrando eles. O próximo passo é multiplicar esse xi pelo fi, ou fi vezes xi. Agora fica aparecendo com aquela primeira, com a distribuição de frequência para dados quando a variável é discreta. Então vai ficar 5 vezes 3, 15, 10 vezes 5, 50, 14 vezes 7 vai dar 98 e assim por diante. O somatório do fi é igual ao n, ele vai dar 40. Soma todos esses valores dessa coluna aqui. A somatória do xi, que é o numerador da nossa fórmula, vai dar 268. Então, nós fazemos o somatório dessa coluna aqui, que é o produto de xi pela respectiva frequência de classe, que é o fi. Então, nós temos 268 e o 40. Aqui não precisa fazer nenhum cálculo. Não precisa fazer o somatório aqui do xi. Então, nós vamos ter que o x barra, que é a média aritmética, é igual a somatória de xi e fi dividido por n, que é igual a 268 dividido por 40. E assim nós vamos obter a média aritmética de 6,7 milhares de unidades monetárias. Aqui, como está disponível aqui como a renda familiar, aqui numa tabela de dados fictícios. Então, assim nós calculamos aí a média aritmética quando a variável é contínua.